vale a pena finalizar uma posição de um ativo, de um investimento que eu tenho hoje, no qual eu estou no prejuízo, para refazer essa posição amanhã, mas aproveitar esse prejuízo na minha compensação de imposto lá na frente? Essa foi uma dúvida muito interessante, recebida de um colega num grupo de mentoria que eu participo, a mentoria do Elf, e eu achei uma pergunta muito boa, porque eu tenho certeza que mais pessoas já pensaram nisso. Então, se você já pensou nessa hipótese e quer saber mais sobre quando vale a pena compensar prejuízo, acompanhe a gente nesse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Thaís Almeida, contadora especialista em tributação e contabilidade de criptoativos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre compensação de prejuízos em cripto, em investimentos com criptoativos. E para começar a falar desse tema é muito importante, principalmente para quem está chegando agora, então eu vou dar uma repassada geral para te lembrar que a compensação de prejuízo em cripto, ela passou a valer em janeiro de 2024, com a nova lei que mudou a tributação dos investimentos no exterior. E com isso, no cenário, analisando com essa mudança, os investimentos em cripto que são feitos em exchanges internacionais são considerados investimentos no exterior e por isso seguem as regras dessa nova lei, o que permite a compensação de prejuízo, ok? É muito importante ressaltar que até o momento da gravação desse vídeo nada mudou para fins de compensação de prejuízo em operações nacionais. Então, se você opera em uma exchange nacional, é uma operação nacional e, portanto, não tem compensação de prejuízo, não tem previsão nenhuma para isso, e não atende às regras dessa lei, ok? É muito importante a gente diferenciar isso, pessoal, porque isso é uma coisa que causa muitas dúvidas. E qual foi a ideia do nosso colega, qual era a ideia de estratégia dele para gerar um prejuízo, para aproveitar essa compensação e poder se beneficiar na apuração? Eu vou fazer aqui o desenho com vocês para a gente acompanhando junto aqui qual era essa ideia de investimento, ok? Então vamos lá, gente. Na ideia do nosso colega, ele comprou 20 mil, um exemplo, tá? Ele comprou 20 mil de um determinado criptoativo e naquela data estávamos em um momento de queda de mercado e o saldo dele em carteira para esse ativo era de 10 mil. Então qual que era a ideia? Com essa venda terei um prejuízo de 10 mil, então venda de 10 mil. E com isso, venda de 10 mil e com isso terei um prejuízo de 10 mil reais para compensar na minha apuração. Só que qual que era a ideia dele? Qual que é o tchan aqui do negócio? A ideia dele no dia seguinte era refazer a mesma posição, comprar novamente o mesmo ativo. Então vamos imaginar que ele tivesse feito isso. No dia seguinte, ele comprou 10 mil. Segurou aí um ano, vamos imaginar, e no ano que vem, essa mesma posição estava em 50 mil. Quando nós falamos em investimento, pessoal, o imposto ele ocorre sempre na realização. Quando eu faço alguma operação que gera um fato gerador, como a gente chama. No caso aqui em cripto, a venda acontece um fato gerador, assim como a permuta, gera muita discussão, que não é justo, eu ainda não finalizei, eu posso ter um prejuízo, mas hoje é o posicionamento da Receita, então sempre fica a critério, a gente fala sempre para se atentar, mas traz sempre a orientação preventiva do que pode gerar uma discussão, porque é importante, cada um analisar ali o risco que quer correr, a sua exposição, mas hoje temos muita discussão em termos de permuta, tá? Então vamos imaginar que ele comprou por 10, um saldo de 50 e ele resolveu realizar. Realizando nesse momento, ele tem um lucro de 40 mil. Tem um prejuízo de 10 para compensar, então menos 10. Tem uma base de cálculo de 30 mil, ok? Então o que é base de cálculo? Isso também é uma coisa muito importante. A base de cálculo é a base para fins de pagamento do imposto. Então é em cima desse valor, chamado de base de cálculo, que nós vamos aplicar o percentual de recolhimento, do imposto. E no caso aqui, falando de operações internacionais, percentual do imposto sempre 15%, independente do valor do lucro, ok? E ressaltando que essa regra não se aplica para nacional, porque se eu tenho um lucro nacional, eu tenho uma tabela progressiva que começa em 15% para lucro até 5 milhões por mês, mas vai aumentando, ok? E aqui então ele tem 30 mil de base de cálculo, em cima desses 30 mil, 15% de imposto, ok? Guardem esse valor da base de cálculo. E aí, qual foi a ideia que nós trouxemos, Vamos imaginar, que essa operação não aconteceu, ele tivesse somente a compra dos 20 mil, não fizesse nenhuma venda
E daqui um ano o ativo valorizou e ele chegou num saldo de 50 mil para esse ativo. E ao chegar em 50 mil, ele resolveu fazer o mesmo movimento, realizar e obter um lucro. Ao realizar o lucro, ele teria um lucro de 30 mil. Nesse caso, nós temos algum prejuízo a compensar? Não temos, por quê? Porque não houve venda, vamos imaginar, né, que foi somente essa única operação. Não houve venda, não há o que se falar em prejuízo, temos somente a operação pura. Comprei por 20 mil, realizei por 50, tenho um lucro de 30 mil. Logo, esses 30 mil vai ser a base de cálculo do meu imposto e terei imposto de 15% sobre 30 mil. Então, qual que é o lance aqui? Percebam que nesse movimento, ele tem, no final das contas, a mesma base de cálculo, ou seja, ele vai pagar os mesmos 15% de imposto. E por que isso acontece, pessoal? Porque aqui, né, o efeito, na verdade, é zero. Quando que vale a pena a compensação de prejuízo? Quando de fato você teve um prejuízo. Então o que eu gosto de falar sempre é que teve prejuízo, calma, nem tudo está perdido com essa nova lei. Por quê? Porque você vai poder compensar e isso vai ser uma forma inteligente de você economizar impulso lá na frente. Coisa que até então a gente não podia fazer, tá? Então isso é muito importante, pessoal. Inclusive, prejuízos anteriores a janeiro de 2024 eu não posso calcular e trazer para compensação, ok? É somente compensação de prejuízos que eu tiver a partir de janeiro de 2024. Então hoje, fazer a correta apuração, conhecer o seu prejuízo é fundamental para a economia tributária. Então, tem uma moeda desse ciclo ou do ciclo passado que larguei mão, não vai dar nada e resolvi finalizar a posição. Tive prejuízo? Ok, compensa lá na frente. Estou em meme coin, faço operações de trade, algumas operações mais avançadas, tive prejuízo alto? Calma, pelo menos usa esse valor para compensar nos seus lucros lá na frente, porque esperamos, né? Temos esses momentos de oscilação, um dia a gente perde, outro a gente ganha e poder compensar esses prejuízos hoje é uma grande vantagem, é uma grande vitória do contribuinte, né? Que nós precisamos conhecer as regras, porque conhecendo as regras a gente consegue saber qual é o melhor movimento para fazer, a forma mais inteligente, inclusive, de operar, de fazer os seus controles, de decidir se vai pagar ou não. A melhor opção, de fato, para você, do ponto de vista do planejamento fiscal, ok? E aí, aqui, ainda se a gente for pensar que ele ainda fez esse movimento de venda, né? Ele fez uma operação a mais, ou seja, ele pagou mais taxa, né? Ele só queimou mais taxa, mas no final, efeito zero. Ou seja, perderia dinheiro ainda fazendo essa primeira operação. Espero que tenham gostado. Se vocês precisam saber mais conteúdos sobre criptoativos, sobre compensação de prejuízo, sobre economia de impostos, não deixem de seguir o nosso canal. Temos vídeo toda semana por aqui e é muito importante, pessoal, ativar o sininho porque no nosso mundo cripto, tributário e contábil, tudo muda o tempo todo. Então hoje, na data desse vídeo, essas são as regras e se tiver qualquer mudança de lei, com certeza a gente vai trazer novidade por aqui e aí você fica bem informado com a gente. Até mais!